opinião diferente sobre esse cara da política, né? Não gosto de político, enfim. Hoje eu vi um vídeo no canal aí e eu não gosto de falar muito sobre isso, sabe? Não gosto, não. Mas tem católico falando sobre isso, né? Eu vou falar também. Porque muitas vezes as pessoas se identificam com a fé católica ou desejam, né, ser parte da igreja, mas podem encontrar dificuldades em viver plenamente os ensinamentos e as práticas da igreja. Por isso que vejamos bem que esse Nicolas Ferreira pode ser um oportunista. Há um tempo eu pensei, né? Não, esse cara aí pode ser, né? Se torna católico. Mas não é porque leu um livro que o cara carrega no peito o desejo da conversão. Porque todo mundo quer ser católico, todo mundo pode ser católico. Viver é diferente de dizer e ler, porque ler um livro, eu sou, cara quer ser católico, nada a ver. Eu leio livros de filósofos, né, ateístas, mas isso me faz uma ateia? Não. Porque para entender certas coisas, para poder falar com propriedade, ter um entendimento daquele assunto, eu preciso conhecer para poder falar, entendeu? Independentemente da minha fé, eu tenho que entender, entendeu? A gente sabe que não traz nada de bom, né? Enfim. Leio sim, leio vários livros. Enfim, não são católicos. Mas eu não deixo a minha fé por nada. É mais questão de refutação, entendeu? Ter uma clareza, ter um conhecimento que talvez certos ditos cujos ateus não tenham, entendeu? Mas isso não me faz até de forma nenhuma. Nem quero ser. Nunca quis. Ateísmo e protestantismo bem longe de mim, entendeu? Olha que eu sou filha de uma assembleiana, tá? Assembleiana de braba. Mas isso não me faz, não. Entendeu? Até porque a gente lê, entendeu? Lê sobre tudo pra não se tornar ignorante, entendeu? Mas muita gente é ignorante. Há muita gente que é católica que não conhece a própria fé. Então a gente tem que ler. Pra também refutar aquela pessoa. Ver falar, mas em tal página falar também sobre isso e tal. E a pessoa muitas vezes não se tocou daquilo, entendeu? E você tem esse conhecimento. Mas é só pra poder se defender. Mas não diz nada. Por isso que eu tô falando que esse menino lê A Vida do Santo. Enfim, não quer dizer que ele queira ser, vá ser, não. Porque no mundo que a gente vive, que cada vez mais é secular, pode ser difícil alinhar os valores católicos com as normas sociais e culturais predominantes que existem no mundo, entendeu? Isso pode gerar muito conflito interno e dúvida sobre como viver a fé da maneira que deve ser vivida. Existem muitas pessoas que podem não ter um entendimento profundo dos ensinamentos da igreja ou das escrituras, o que pode causar uma certa dificuldade para se viver através desses princípios na vida. A vida moderna é muitas vezes agitada, com compromissos de trabalho, família e muitas outras responsabilidades que todos nós temos. Isso pode levar muitas vezes à negligência das práticas religiosas, como a missa dominical ou a oração diária, que é o que fazemos muito. É nossa obrigação. Nós temos que ir à missa e nós temos que rezar todos os dias. Se você não faz o mínimo, você não pode se dizer católico. Entendeu? Se você não reza, não vai numa missa, se você não puder ir numa missa com eu, você tem que rezar todos os dias para poder ir numa missa. Entendeu? Mas não é porque eu não quero. Porque minhas condições no momento é difícil. Eu sou casada com um protestante. E todo mundo sabe que protestante não gosta de missa. Porém, a minha fé, já falei disso, porque eu rezo para um dia poder faltar à missa. Mas eu sempre fui de missa. Sou uma pessoa religiosa. Eu não gostava de faltar um domingo. Então, eu sou católica. Entendeu? Sempre ia com minha mãe. Eu ia para a procissão, participei do texto das mulheres. Entendeu? Muitas coisas. Então, a experiência de viver a fé pode ser uma riqueza, entendeu? A falta de pessoas ali solidárias e ativas pode fazer com que as pessoas se sintam isoladas na sua jornada espiritual, muitas vezes. Por isso que a importância de participar de grupos de estudo bíblico, catequese, fazer retiros espirituais, pode ajudar as pessoas a aprofundar o conhecimento sobre a fé e os ensinamentos da igreja. Envolver-se em atividades de serviço ou caridade pode ser também uma maneira prática de você viver os ensinamentos de Cristo e fazer a diferença na vida das outras pessoas. Encontrar amigos ou grupos que vocês podem compartilhar a mesma fé, pode proporcionar muito apoio, entendeu? E me encorajar na prática do catolicismo. Reservar um tempo
para oração e reflexão pessoal. Pode ajudar bastante nos valores pessoais com os ensinamentos da igreja, permitindo um crescimento espiritual mais profundo. Viver o catolicismo é um caminho contínuo que envolve desafios, mas também muitas recompensas. A identificação com o católico é muito além, entendeu? Muito além do que simplesmente se declarar católico, entendeu? Envolve a vivência verdadeira da fé e dos valores que ela nos propõe. Ser católico implica em participar ativamente dos sacramentos, como a missa, a confissão e a comunhão. Essas práticas são fundamentais para nutrir a vida espiritual e fortalecer a relação com Deus. A fé católica ensina princípios de amor, compaixão, perdão e justiça. Viver esses princípios no dia a dia é uma forma de dar testemunho da fé e de realmente ser católica. A igreja é uma comunidade de fiéis e o compromisso com essa comunidade é essencial. Isso inclui não apenas participar de atividades paroquiais, mas também apoiar os irmãos e irmãs na fé. Muitas vezes, as pessoas podem se sentir pressionadas a se identificar como católicas por tradição ou pressão social, mas isso não substitui a necessidade de uma relação pessoal e sincera com Deus. A jornada da fé é contínua. Refletir sobre as próprias crenças, buscar entender melhor os ensinamentos da igreja e estar aberto ao crescimento espiritual são aspectos importantes da vida católica. Quando os católicos vivem sua fé de maneira verdadeira, autêntica, isso não só transforma a sua vida pessoal, mas também pode ter um grande impacto muito positivo em suas comunidades e no mundo ao redor. Um testemunho verdadeiro da fé pode inspirar outras pessoas a buscar uma relação mais profunda com Deus. Então, um livro de um santo, por si só, não transforma uma pessoa em católica ou não garante uma vivência autêntica da fé. A leitura pode ser uma ferramenta valiosa para o crescimento espiritual e para entender melhor os ensinamentos da igreja, mas ela precisa ser acompanhada de ações e experiências práticas. Livros de santos podem nos inspirar a motivar as pessoas. As histórias de vida deles, suas virtudes e como enfrentaram desafios podem servir como exemplos a serem seguidos. A leitura pode aprofundar um conhecimento sobre a doutrina católica, a história da igreja e a vida dos santos. Isso é importante, mas deve ser apenas uma parte do processo. A leitura pode levar à reflexão pessoal, ajudando a identificar áreas da vida onde é possível crescer espiritualmente e viver a fé de maneira mais autêntica. Para que a leitura tenha um impacto real, é essencial que ela seja acompanhada pela prática da fé, seja através dos sacramentos, da oração ou do serviço à comunidade. Participar ativamente da vida da igreja e se envolver com outros católicos é fundamental para crescer na fé e vivenciar o catolicismo em comunidade. Cada pessoa tem que fazer sua própria jornada de fé. Ler sobre os santos pode ser um passo na jornada, mas é na vivência diária que se constrói uma relação verdadeira com Deus. O verdadeiro catolicismo se manifesta nas ações diárias, como tratar os outros com amor e respeito, praticar a compaixão e buscar a justiça. A leitura pode ser um ponto de partida ou um complemento na jornada espiritual, mas o essencial é que haja um compromisso genuíno em viver os ensinamentos da fé católica. E ser aberto à vida contra o aborto não é só uma doutrina católica. A questão da abertura à vida e a posição contra o aborto transcendem a doutrina católica e se entrelaçam com uma série de valores éticos, morais e sociais que são debatidos em diversas culturas e tradições religiosas, não só no catolicismo. Porém, essa defesa vem muito a ser debatida mais constantemente no catolicismo, entendeu? Então, o catolicismo é uma das maiores religiões contra o aborto. A defesa da vida é um princípio que pode ser encontrado em muitas filosofias e religiões ao redor do mundo. Muitas culturas valorizam a vida desde a concepção e acreditam na dignidade intrínseca de cada ser humano, ou seja, até um ateu. Muitos são contra o aborto, entendeu? É algo que se refere mais à ética, a um princípio. Então, é isso. A gente sabe que não todos, mas muitos sim. Essa discussão, né, sobre aborto envolve questões éticas muito complexas, como os direitos do feto, o direito da mulher sobre seu corpo e as circunstâncias que podem levar a uma gravidez indesejada. Esses debates não são exclusivos apenas da fé católica, mas são discutidos em várias esferas sociais. Só que eu entendo quando o católico fala que
mais do catolicismo, super defende, está sempre à frente nessa defesa, entendeu? Hum, Como católica, sim, mas eu entendo que não existe só na minha religião. Porque é um princípio, entendeu? É questão de princípio, caráter, ética, e vai muito além de só você ser uma religiosa em defesa da vida. Não, entendeu? Além das questões, né, religiosas, muitos argumentam que a abertura à vida está relacionada ao bem-estar social, psicológico e econômico das famílias e das sociedades. O apoio à maternidade e às crianças é visto como algo essencial para o desenvolvimento de sociedades saudáveis. Vou falar um pouco sobre os movimentos pró-vida agora. O que eu posso dizer? Existem muitos movimentos pró-vidas, diversos, por sinal, que se baseiam em princípios éticos e científicos para defender a proteção da vida em todas as suas etapas, independentemente de ser, digamos assim, afiliado religiosamente. Ou seja, independentemente de ser católico, entendeu? Muitas vezes nem é. Para nós, católicos, a doutrina da Igreja fornece um guia moral, claro, sobre questões relacionadas à vida e ao aborto. Nem sei se eu posso falar, né? Mas eu tô falando. Mas eu tô falando demais, tô falando sobre a vida. Isso é a favor aqui, né, de algum modo, a questão a ser aberta à vida, que vai além da nossa doutrina. Hum. Essa perspectiva é fundamentada na crença de que a vida é um dom de Deus. A igreja também enfatiza a importância de apoiar mulheres em situações difíceis, promovendo alternativas ao aborto, como adoção, assistência social e cuidados com a saúde. Então, muitas seitas, digamos assim, muitos religiosos se unem para discutir questões relacionadas à vida. Por isso que existe aqueles diálogos interreligiosos, entendeu? Criando um espaço para diálogo entre diferentes crenças sobre o valor da vida humana. Então, a questão do aborto é muito complexa e envolve uma variedade de perspectivas que vão além da doutrina católica. É algo muito importante para discussões sociais mais amplas sobre os direitos humanos, ética e cuidado com as pessoas. Eu acho que eu falei o contrário, não foi? Mas vocês entenderam. Meu Deus, eu acho que eu falei o contrário. Vocês entenderam, tá? Aí eu tô falando aqui que sou a favor da vida, tá? Não é contra, não. Entendeu? Sou contra o aborto. Ser contra o aborto é ser a favor da vida. Então, ser contra o aborto é sim, muitas vezes, visto como uma defesa da vida, em todas as suas formas. Essa posição está fundamentada no que cremos de que cada vida, desde a concepção até a morte natural, possui um valor intrínseco e merece ser protegida. A ideia de que a vida é sagrada e tem um valor inestimável é central para muitos argumentos contra o aborto. Essa visão sugere que cada ser humano, independentemente das circunstâncias de sua concepção ou do estado em que se encontra, merece respeito e dignidade. Aqueles que se opõem ao aborto, frequentemente argumentamos que o feto tem direitos, incluindo o direito à vida. Essa perspectiva vê a proteção da vida fetal como uma extinção dos direitos humanos. Acreditamos, e não só eu acredito, como muitas pessoas acreditam, que a proteção da vida não se limita apenas ao nascimento, mas também inclui o bem-estar emocional e psicológico das mulheres. A experiência do aborto pode ter consequências profundas para muitas mulheres, e eu conheço. E a defesa da vida implica também oferecer apoio e alternativas. Ser a favor da vida muitas vezes envolve apoiarmos políticas e práticas que promovam a maternidade, como licença parental, assistência médica, educação sobre planejamento familiar e apoio a famílias em dificuldades. O debate que muitas vezes existe sobre aborto é complexo, pois existem também os direitos das mulheres sobre seus corpos e suas vidas. Então, muitas vezes é essencial encontrar um equilíbrio entre proteger a vida do feto e respeitar as escolhas da mulher, né? É importante a gente considerar as circunstâncias em que as mulheres se encontram ao enfrentar uma gravidez indesejada. Muitas vezes, fatores como pobreza,
falta de apoio social ou problemas de saúde influenciam suas decisões. Eu não estou aqui justificando, mas muitas vezes ocorre isso aí. E com isso, vem aquela ignorância de, muitas vezes, há a ignorância de que criar uma criança será a solução, entendeu? O que é mais difícil? A gente encontra mais isso e vê isso em pessoas que têm situação boa. Ou seja, aquela pessoa que tem dinheiro, que vive uma vida boa, que tem condições de ter uma criança, mas não quer a criança, entendeu? Então é diferente de um pobre, uma pobre, ter a ignorância de que tirar uma criança naquele momento, porque talvez, entre aspas, não tenha condições, né? Por ignorância dela, não tem aquele apoio, e é diferente quando a pessoa sabe o que está fazendo. Aquela pessoa que tem condições de ter, mas não quer. Entendeu? Então, a pessoa que fala que não quer filho, a engravida e fala que é melhor tirar, ela está totalmente errada. Entendeu? Erradíssima. Porque se não quisesse realmente, não teria feito. Não teria feito. Como é que a gente faz aquilo que não quer? Entendeu? O que eu posso falar mais aqui? Peraí, são muitas informações. Hum, Então, isso exige um diálogo aberto e respeitoso entre diferentes visões e experiências. Nós sabemos que é mais difícil, né? Outras pessoas respeitar a nossa visão, entendeu? Isso inclui ouvir a voz da mulher, né? Que enfrenta a situação e considera as complexidades envolvidas. Então, ser contra um aborto, para mim, é como uma forma de ser a favor da vida. É uma posição forte, que somente os fortes defendem. Que muitos, assim como eu, com base no que nós acreditamos, nas nossas crenças éticas, na nossa moral e religiosa, ao mesmo tempo, é fundamental ter essa questão com empatia e compreensão de diversas realidades enfrentadas por mulheres em todo o mundo.